Tudo bom com vocês? Nós ótimo. estamos aqui começando o 37º programa Ciência e Vida, falando com pessoas fora de série, e hoje o nosso assunto é Terezinha Petri Cardona. Opa! Essa ilustre montenegrina, né, que tem a trabalhado com Montenegro há muito tempo e ela é fundamental. Foi e continua sendo fundamental. Estava conversando um pouco, agora tem várias ideias novas que ela vai nos contar. Junto conosco está a Sandra Roden, que é também uma pianista, é professora, educadora, e a Celisa Alves de Oliveira Mendes, nossa diva do piano de Montenegro. Tá? Então, assim, a Terezinha, ela idealizou vários movimentos transformadores na nossa cidade, né? Primeiro o Conservatório de Música, que depois se transformou na Fundarte, né? E, além disso, ela foi produtora de projetos... ela é produtora ainda. Fiquei descobrindo agora que ela não foi. Ela é produtora de projetos musicais, que organizou vários seminários nacionais, internacionais, e atividades administrativas como diretora e conselheira de várias instituições do país. E ela hoje tem o nome do Teatro da Fundarte, Teatro Terezinha Petri Cardona, devido aos seus trabalhos. Muito obrigado por estar aqui, Terezinha. Imagina. Muito obrigado, Sandra, Celisa. Prazer. Como tu te descreves, Terezinha? Eu me descrevo uma pessoa cheia de ideias, mas eu sou também uma pessoa muito maternal. Então eu estou sempre assim, entre a família e as minhas ideias de trabalho, né? Nós, a minha família, já somos agora 36 pessoas. Então é uma grande família, né? E eu sempre fui muito maternal e eu gosto muito dessa coisa de família, né? Então, mas ao lado disso tem a música também que me encanta e que eu gosto demais e procuro sempre ainda me atualizar e ouvir e participar, né? Além disso, eu gosto muito de trabalhar também. Não para. Isso é bom. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não me vejo uma pessoa, por exemplo, aposentada, dizendo, que bom me aposentar. Eu não quero me aposentar, eu não vou me aposentar. Eu gosto de trabalhar. E essa coisa da produção, né, cultural me encanta, porque quando termina um projeto parece que tive um filho. Né? Eu ligo muito a isso. Está pronto, eu vejo aquilo tudo pronto, armadinho, calculado, pronto para entregar para as leis de incentivo, entregar para alguém. E me vejo assim, parece uma coisa, um filho que eu gerei, né? E esse filho agora eu tenho que cuidar para que ele frutifique, né? Para que ele se desenvolva, que é a execução do projeto. E depois a prestação de contas, que é o resultado, que eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um resultado. Fazer por fazer não me interessa, eu quero sempre resultado. Muito bom. Quais são teus projetos atuais? Pois é, meus projetos atuais são o Alma Única, que eu continuo há anos já. Pode explicar para o pessoal Alma o que é Alma Única? Surgiu de uma ideia coletiva de 5 músicos e de juntar, fazer uma composição inusitada, porque nós temos música, é um violonista, um arpista, um flautista, um percussionista e um acordeonista. São 5 instrumentos que normalmente tu não vês. Não estão juntos. Não. E tem uma bailarina clássica e uma cantora lírica. Nossa. E nós vamos, então, iniciamos o projeto com a música internacional, o concerto, né? Nós chamamos já de espetáculo, porque ele tem uma encenação. Eles não são os músicos que entram, pararam e tal. Não, tem uma encenação. Tem todo um enredo, então ele é, na verdade, um espetáculo, não é um concerto só. E nós, de uma ideia coletiva de juntar ex-alunos da Fundarte, professores, né? Só um que não é, que é de Porto Alegre, e começar pela música internacional, passa pela música nacional e vai para a música do Rio Grande do Sul também, né? Então nós começamos com músicos clássicos europeus, passa por Piazzolla, né? Músico argentino, e depois nós passamos para Villa-Lobos, para esses grandes nomes da música brasileira, e terminamos com o brasileirinho. Brasileirinho. Então ele vai do clássico ao popular. E a bailarina então se destaca muito nesse. E quando começou isso aí, teu esposo, Roberto Ataíde Cardona,
né? Entrou na vida pública e tu entraste junto, né? Praticamente de braço dado, foram brigar. Isso teve alguma influência nessa tua carreira, vamos dizer assim, Olha, de produtora, ou tu já eras antes de casar, já era antes, como é que surgiu isso? Não, porque eu fui, quando eu tinha terminado o magistério, e eu dei aula, primeiro eu fui alfabetizadora. Professora primária normal. Professora primária aqui no Delfino, depois fui cedida para o São José, aí por segundo ano. Mas sempre eu ensinava música para as crianças, ensinava a cantar, juntava aquele nas aulas, assim, toda. era aula. Mas aí na Páscoa juntava tudo e fazia, né, todo mundo cantar. E daí, então, eu fui fazer o curso superior de música, era meu sonho, fazer o bacharelado de piano. Porque eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. Então eu tocava o dó mi mi, né? Quem estudou piano sabe dó mi mi. E aí quando vinha a madre das irmãs São José da França, eles me chamavam em casa, eu e Moacir Jacques, para tocar a 4 mãos o dó mi mi. Então com 6 anos eu comecei a minha carreira tocando o dó mi mi. Então daí sempre, meu pai, sempre quando tinha algum concerto em Montenegro, que era raríssimo, ele me levava. Então, ele sempre a minha família, minha tia era formada em piano, todos cantavam, meu avô era contrabaixista e assim, né? Eu nasci numa família musical. E aí eu então sempre gostei com 6 anos. Eu dizia assim, eu quero ir para o céu, mas se tiver piano. Essa é boa. Eu era pequenininha, eu quero ir para o céu, mas que tenha piano. A Celisa com certeza, ela vai junto, né? Leva. E aí depois, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tocava Ave Maria na rádio, o harmônio. E o Cardona tinha 16 e ele já tinha uma voz de adulto. E ele rezava Ave Maria. Então, nosso namoro começou muito religioso, porque eu tocava órgão e ele rezava Ave Maria. E ali nós começamos a namorar. Que legal. E ele declamava muito, o Cardona declamava poesias inteiras. E no São José, muitas vezes, eu tocava piano, fazia fundo musical e ele declamava. Então, formaram um dueto. Um dueto. E foram assim Fomos assim, quando tinha o coral Lênio de Freitas e Castro, a gente viajou para Minas para um encontro de corais, ele era prefeito, foi junto, o coral cantou e ele declamou. Então o Cardona sempre, ele tinha muita cultura, na verdade, ele sempre estava com o livro na mão, ele era uma pessoa que acompanhava em tudo, a gente ia concertar hóspede, ele ia comigo, então essa vida cultural nós sempre tivemos junto. E quando foi do conservatório, ele se elegeu prefeito, então é agora que ele vai fazer isso. Aí fomos eu e a Renata lá, e nós prontamente já vamos reabrir o conservatório. Usou a força. Uma barbaridade. A força, vamos lá, e agora ele não teve dúvida. Tá, e daí depois do conservatório, como é que virou essa Fundarte, essa coisa porque fantástica? Começou assim, tinha música, aí começou artes visuais, aí tinha dança primeiro, depois artes visuais, depois teatro. Não cabia mais no conservatório de música, estava já tudo ampliado, era as 4 artes. Então vamos partir para outra. Daí então, consultamos a Secretaria de Desenvolvimento Cultural. Quem nos ajudou muito foi Furtado, pai desse que é cineasta, do Furtado. Ele vinha para Montenegro e nos ajudou muito a dar esse formato de fundação, de seguir todos os trâmites legais de criação, né? E assim foi criada a Fundarte. Só que a Fundarte, ela é, pelo estatuto, administrativamente, pedagogicamente, atendida própria, né? Mas financeira sempre dependeu de uma parte da prefeitura, prédio, essa coisa, né? Tinha que ter também para manter alguns professores. Mas no início os professores, os alunos pagavam o professor, não tinha folha de pagamento, não. Bom, enfim, foram vários processos. Vários né? processos. E aí tinha que ter conselho administrativo, tinha que ter conselho de curadores, tudo foi se criando e com a comunidade, com as pessoas que ajudaram muito. Eu sempre tive muito apoio das pessoas. O primeiro piano de cauda da Fundarte foram os médicos que deram. Fiz uma campanha com os médicos e eles que deram.
Tu é uma mobilizadora de paixões, Eu certo? me mobilizo bastante. Não, mas tu consegue mobilizar as pessoas, né? Te dá conta. Talvez eu entusiasmo. Mas é uma dona de uma causa que consegue gerar essa riqueza toda. Algum momento inesquecível, assim, que tu possa... Vocês podem me ajudar a perguntar também. Algum momento inesquecível que tu queira lembrar, assim, na tua vida inteira, pode ser... Não é só Foram falando tantos. foram tantos, mas alguma coisa assim que tu assim, A minha vida é inesquecível. Olha, eu vou te dizer mesmo, eu não saberia um momento. Então 2. São tantos, né? Eu tive 5 filhos, então esses momentos foram muito importantes na minha vida. E casamento dos filhos, nascimento de netos, agora de bisnetos. Então é uma sequência de coisas maravilhosas. Eu sou privilegiada, viu? Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque cheguei na minha idade, assim, com saúde, com disposição para trabalhar, isso já é uma bênção, né? Ter uma família grande, com todos bem realizados, né? Com agora as crianças todas nascer perfeitas, isso é uma bênção, né? A gente vê tanta coisa triste pelo mundo, né? É verdade. Então, na verdade, sou privilegiada. Nunca passei fome, nunca passei frio. Isso aí. Mas houveram alguns desafios, algumas coisas assim que te deram... Houveram. Conta algum para nós. Por exemplo, quando o Cardona largou a prefeitura, ele tinha escritório de contabilidade. E ele se dedicou à prefeitura e deixou o escritório na mão de terceiros, né? Quando ele voltou, não era aquele escritório que ele tinha. E não tinha mais salário. Então eu fiquei sustentando a família com o meu de professora. Entende? Foi uma época bem difícil. Quando eu digo às vezes, né, eu tinha assim, de inverno um sapato, um vestido e um casacão. Não é como hoje, né? Então foi assim uma época difícil e que graças a Deus a gente superou, né? Mas eu digo, às vezes dizem, tem passado. Não, a gente tem também tem os perrengues. Os perrengues da vida da gente, né? Tem as coisas, as doenças que aparecem, né? Cartona cardíaco e tal. Então, isso aí a gente passa. Mas o outro lado é tão rico, né? Supera. É uma mobilizadora e otimista, então deu para sentir. Né? Sempre olha o copo, copo vazio que dá para encher mais e mais. O que vocês têm a dizer sobre a Terezinha? Terezinha, Maravilhosa. Quando começou no conservatório, lá embaixo, lá nas 4 salinhas, lá naquela salinha, tu imaginou que a criança fundasse essa coisa portentosa? Já imaginou? Olha, quando a gente inaugurou, me lembro que o Nilo Schiller disse para mim assim, porque eu falei que não ficaria naquilo, que a gente ia preparar alunos para ir adiante, para ir para a faculdade e tal. O Nilo Schiller me falou assim, eu não pensei que isso aí poderia ser possível de preparar alunos para irem adiante, para fazer faculdade, para tudo. Então, claro, a minha visão já era essa, não ficar ali, mas depois assim, ter um prédio adaptado, legal, feito para dar aulas para o conservatório, o teatro, isso tudo foram coisas além, né, do que aquilo que eu imaginava. Mas queria. Já queria. E tu, Sandra? Bom. A Sandra preparou uma... Não preparei porque isso vem, assim, né? Ela já sabe e eu acho, assim, que eu sou o que eu sou, né? O meu irmão também, que é músico, né? Graças a ela, porque foi ela que nos oportunizou, né? Essa aqui? Então, se não tivesse, claro que nós tínhamos, né, as possibilidades da música, né? Nós tínhamos essa envergadura para a música, né? A gente herdou do nosso avô, que nos incentivou, mas se não fosse pela oportunidade que ela nos deu, né? Como é que foi essa oportunidade? Vem estudar? Como é que foi? O meu irmão passou por um processo de bolsa de estudos aqui no Delfino, ele estudava no primeiro ano, e a Maria José, que trabalhava com a Terezinha, né? Eles fizeram um projeto para alunos bolsistas na Fundarte, né?
Isso na década de 80, né? Década de 80. E o Luciano, então, conseguiu essa bolsa e conseguiu ingressar lá na Fundarte, né? E eu consegui ingressar na Fundarte através da Marlene Becker, que era regente do coro Infanto Juvenil. Ela me viu cantando na escola e me chamou para participar do teste vocal, né? E aí, se eu passasse no teste, eu entraria no coro. E eu passei, né? Então, eu entrei no coro e comecei ali na Fundarte como aluna, depois saí, fui estudar, e quando eu retornei, um tempo mais tarde, fui cantar no coral. Não tinha feito a faculdade de música ainda, nada, né? Já tinha feito magistério, enfim. Mas continuei com a música em outra instituição, e não aqui em Montenegro, né, em outra cidade. E a dona Terezinha, então, estava no coral. Daí ela disse pra mim, eu entrei no coral, né? Daí ela disse assim, o que tu anda fazendo? Daí eu disse, nada, não tô fazendo nada. Estava trabalhando em outra cidade, mas daí resolvi retornar para Montenegro, no momento não tô fazendo nada, tô procurando emprego. Daí ela disse assim, não quer vir trabalhar com a gente? Daí eu disse assim, eu? Estou. Daí eu disse assim, nossa, mas como? Né? Porque pra mim, assim, trabalhar na Fundarte era, assim, quase que impossível, né? Tinha que... Tu não via essa possibilidade? Não via essa possibilidade, tinha que estudar muito pra estar ali, né? E ela disse, não, eu vou te oferecer um início, assim, né? Umas aulas, tem uma professora saindo, né? Que vai ter que sair, a gente vai começar com umas aulas. Eu comecei, assim, com 6 aulas, né? E aí a Terezinha me ofereceu... Para isso tem que fazer um curso técnico aqui, educação musical, né? Aí fez o curso técnico, né? A Fundarte me proporcionou, não precisei, manteve esse curso para mim, não precisei pagar, né? E aí depois foi, né? E assim, eu vejo que várias pessoas em Montenegro tiveram uma coisa semelhante a essa tua. Sim. Porque assim, a Fundarte, o conservatório propiciaram esse crescimento de vários artistas ou profissionais, vamos dizer assim, de sucesso, respeitados e tal, espalhados pelo Brasil. É verdade. Muito obrigado, Guilherme. E pelo mundo, né? Pelo mundo. Nós temos o Moisés, Moisés, violinista, está lá na Áustria. Na Áustria. Ele mora em... Tocando na orquestra. Toca na orquestra lá e viaja pelo mundo e fez mestrado. Sim. Eu não sei se já está no doutorado. É. Casou com uma austríaca, tem filho lá. Casou com Está uma lá, está o Hugo Pilga, o maior violoncelista do Brasil. Hugo Pilga. Veio daqui? Hugo Pilga. Ele está com ele, mas estava aqui, sabe onde é que ele dormia? Na sala de balé, num colchão. Bolsa de estudos. Uma aluna me mandou, que assistiu a palestra dele ontem na TV, não sei qual é o canal, falando sobre Villa-Lobos. Sim, ele é muito bom. Ontem deu uma palestra sobre Villa-Lobos. É um grande músico, ele toca na Europa, por tudo que é lado. É assim, tá, Alexandre Ritter estudou nos Estados Unidos. Sabe onde ele dormia? Na sacristia da igreja. E limpava a igreja para estudar. Tá? Daí hoje, professor da URSS, doutor em contrabaixo. E assim vai. E tem muitos exemplos. Agora, quando sair o livro, eu estou fazendo o livro dos 50 anos da Fundarte. Vai ser lançado em outubro o livro. E aí vocês vão ver o que tem, a riqueza que tem essa história da Fundarte. Bom, a Suzana Shelkoff foi me visitar agora quando ela veio, estava morando na Itália. Professora de balé. E ela me disse que ela levou para a embaixada, né? Ela falou, foi lá para ver, porque ela quer trabalhar e tal. E disse que a embaixadora ficou encantada com o que tem isso aqui. Encantada, ela disse, mas vocês têm isso lá, essa riqueza. Ela disse, aqui a gente não tem ainda uma coisa que une todas as línguas, as linguagens, não línguas, as linguagens artísticas. E vocês têm isso lá. Então, são exemplos. Olha, como eu ando muito, né? Sabe que eu ando bastante. Então, eu tenho, assim, 1000 coisas, porque eu ouço muito, né? Eu vejo, viajo, comparo. O triste é essa coisa da comparação também, viu? Porque eu vejo coisas maravilhosas que eu gostaria que fizesse, mas
estou abrindo meu coração demais aqui. É que tem um potencial. Eu acho assim que existe um potencial muito grande, mas precisa de fomento, né? E tem que acreditar. Tem que acreditar para depois buscar o fomento. Tem que Porque as acreditar. pessoas elas só querem o fomento e ainda não tem um projeto. Primeiro passo, vocês têm um projeto, aí vocês buscam apoiadores, né, buscam o fomento e aí a coisa se realiza. Mas é o acreditar que vem no início. Tem que né? acreditar, não é? Tem que acreditar. Tem esses haitianos aqui, eles falam francês, né? Então eles às vezes passam lá por casa. Eu um dia, eu perguntei, eles falavam inglês, ele falava em francês. Graças ao São José, 4 anos de francês, alguma coisa sabe. Então, conversando com ele. E aí ele fala... São José aqui? É, o colégio. Tinha Ele francês fala, aqui? 4 anos de francês. Ele fala francês, fala agora aprendendo português, é a língua deles. Tá? E eu falei isso, comentei com uma pessoa, mas disse, mas eles moram ali perto. Eu digo, mas moramos perto da gente em Uruguai, quem é que fala espanhol? Exatamente. A gente chuta. A gente chuta, faz portunhol. E por que a gente não fala espanhol? Nós estamos atravessando a rua. Exatamente. Falta, né? O que fazer para que Montenegro seja de novo esse grande polo cultural, Terezinha, já que tu foste uma das impulsionadoras de momentos brilhantes da nossa cidade? Eu acho assim, tem coisas a fazer. Por exemplo, bater na tecla da orquestra. Montenegro já teve orquestra sinfônica. Maestro, não é o nome dele? Ian? Não, teve essa, mas teve outra antes também, né? Até a Liana pesquisou essa história do maestro. E cidades ao redor menores têm orquestra. Por que Montenegro não tem uma orquestra sinfônica municipal com tanto músico que a gente tem? Essa nossa região é rica em músicos. Se pegar a região toda aqui do Vale do País, ela tem uma riqueza de música. E de sopros, então, tem tradição de sopros. Tem tradição, tem tudo. Aqui harmonias, aqui no interior. Todos esses municípios pequenos aí tem, e vem, é um chamamento que tem que fazer. E a gente tem feito, esses 2 concertos foram feitos, ou 3, 2 eu acho. Vieram esses músicos, tem que fazer o chamamento e vir. E dar uma sustentabilidade a eles, né? Porque, por exemplo, eles precisam de transporte, precisam de uma alimentação. E a gente conseguiu até bem barato almoço para eles, o Tita ajuda e conseguiu isso, o transporte, eles vêm de carona uns com os outros, e a gente vê a gasolina e tal. Isso é fácil de arrumar, não é? Mas eles têm que ganhar alguma coisa. Músico vive, músico come, músico vive, come, dorme. Exato. Não é? Não dá para só estar tocando de graça. Músico vive é boa. Né? Sem falar Músico vive é boa. no tempo de preparação para um concerto. Claro, precisa de ensaios. Precisa Não de sai estudar. lendo à primeira vista. Tá, e local onde esses músicos possam se apresentar, a Fundarte é possível ou teria que buscar outra Teatro Roberto Cardona. No Teatro Roberto Cardona. mas no teatro. Teatro maravilhoso. Lindo do teatro Maravilhoso. E fez o concerto de final de ano, foi lindo. Próximo tu tens que vir. Sim, eu vou ter que... Se Deus quiser. Eu vou ter que entrar na Seara. É. É que eu saí de Montenegro e voltei há 1 ano agora, 1 ano e meio que eu estou me integrando de novo, assim, Tem algumas coisas burocráticas que são complicadas, porque eles têm que ter uma MEI, não é? Porque eles têm que fornecer nota fiscal. Né? Nos projetos federais, uns fazem pelos outros, não tem problema. Um assume e ganha e paga o outro. Mas parece que aqui no municipal a coisa não é assim fácil, é mais complicado. Então a questão burocrática atrapalha. Olhando para essa câmerazinha ali, que conselho tu daria para as pessoas de Montenegro, sejam músicos, sejam artistas, né, sejam professores, políticos, para que a gente possa retomar o nosso papel de destaque? Bom, como eu fui esposa de político, né, não sou, nunca candidatei a cargo nenhum, mas sempre acompanhei a vida política. Eu acho que os políticos tinham que se preocupar mais com a cultura. Todos, nas campanhas eleitorais, a gente vê muito pouco um político falar sobre a parte cultural dos seus municípios.
falam sobre tudo, economia, transporte, tal, mas a parte cultural sempre fica a desejar. E é importante, a cultura é um marco importante num país. Então, tem que olhar para esse lado, secretários, prefeito, lideranças comunitárias. A cultura é um marco, não se pode deixar a cultura de fora. Isso aí acompanha a vida inteira de um país. E a gente vê hoje os países desenvolvidos, o que eles têm também? Uma cultura muito desenvolvida. Então, esse conselho que eu dou, e aos jovens também que se engajem, todo mundo pode cantar, pode tocar. Isso é importante para a gente, é importante para a formação do caráter, para a formação espiritual, para a vida, para tudo. Tenho dito. Deu o recado. O que tu acrescentaria nisso? Corroborando com a Terezinha. Leiam, toquem, Isso. escute música boa. Procure escutar o que é de melhor. É verdade. E tu, Sandra? Falar depois dela é difícil, né? Mas dá para ajudar um pouquinho. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho assim que eu teria para falar assim que a base de tudo isso é o contexto que a gente vem, né? É a educação que se tem, né? As oportunidades que se tem, né? Então eu acho assim, quando aparecem as oportunidades, eu acho que a gente tem que olhar para elas e pensar assim que talvez seja o momento que eu possa se agarrar, assim, né? Me agarrar nessa oportunidade para depois colher frutos, né? Eu acho que é sobre isso. Qual é o legado que vocês acham que a Terezinha deixa para Montenegro? Está deixando, não é? Já deixou um monte. Tô deixando ainda, né? Bastante. Nós estamos tudo juntinho aqui. Nós somos tudo guri, né? Guri. Eu vou utilizar uma palavra assim que está muito na moda, assim, né? Mas eu acho que cabe muito para a Terezinha, que é a resiliência, né? Eu acho que a Terezinha é uma pessoa resiliente na cultura montenegrina, assim. Deixa eu me intrometer nessa visão assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais a Terezinha. Aproveitar. Essa energia que tu tem, ela é ímpar. Não se encontra isso assim. Tu pode verdade. pegar várias pessoas, né? Joga para cima, o vento leva, tu fica. Então assim, ó, tu tem uma capacidade de energia, de transformação, de otimismo, mas não é aquele otimismo, é um otimismo com o pé no chão. Então acho assim, nós temos que resgatar a Terezinha, aproveitar mais. O que tu acha, Celisa? Eu aproveito muito a minha amiga Terezinha. Eu adoro. Mas a comunidade tem que A aproveitar mais. Exatamente. Vocês teriam vontade de fazer um recital, vocês três? Não, Acho que não seria. Não, mas organizar alguma coisa que vocês organizar. mas que vocês possam dar pitacos também. Acho que sim, acho que seria interessante. Olha, eu já faço isso, né? Porque eu ainda tenho Ela trio já também, faz, né? Eu tenho trio, estou agora vendo essa questão da orquestra, e agora de vez em quando me consulto para fazer projetos, mas eu meio que alguma coisa não, né? Só num sarau bem íntimo, assim, daí dá para arriscar. Aí dá para brincar. Mas tu ainda estuda de vez em quando piano. Pois é, eu já me propus agora para todos os dias ir para o piano. Mas aí quando eu chego, mas hoje não deu tempo, mas vai ter que dar. Queria agradecer, Terezinha Cardona, tu é sensacional. Eu já te admirava, minha mãe te admirava bastante. Ela queria que eu fosse prefeito. É? Onde eu entrava, tu tem que ser a prefeita. Tua mãe fazia isso. Eu morria de vergonha. É que ela já te via. Já te via, potencial. essa aí, ó. Morria de vergonha. Potencial. Não, ela sempre dizia assim, agora abrindo o coração, né? Ela sempre dizia assim que tu era muito mais importante, muito mais forte do que o Roberto Ataíde Cardona. Ela dizia assim, né? Sabe o que ela pensava, ela dizia, né? Mas sim, eu acho que é muito forte. tu é muito forte. É uma honra te ter aqui. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. E agradeço a vocês também por estar aqui.